Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Bom dia para todos vocês. Quem for chegando agora, esmaga no like aí. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Governo pode mudar tudo, isso mesmo. Auxílio Brasil de R$ 400 pode ser oficialmente permanente. Isso mesmo, pessoal. Vocês vão entender agora porque o que vai acontecer. Hoje, a PEC dos precatórios, o senador Fernando Bezerra, que é o autor do projeto, deu uma entrevista hoje no jornal, na Globo News, explicou como será, ele que é o autor, ele vai fazer essa mudança, e essa mudança vai acontecer aqui no Senado para aprovação até o dia 30. Eu vou botar aqui para vocês verem. Em primeiro lugar, hoje é 25 de novembro de 2021, são 9 horas e 17 minutos. Vocês que for chegando agora, esmaga no like aí, bota a mãozinha pra cima, deixa aquele like, deixa aquele joinha. Olha só um pequeno do trecho do que foi que o senador Fernando Bezerra falou sobre a PEC dos precatórios e inclusive do Auxílio Brasil de R$ 400 para virar permanente, e a votação já pode ser agora, na próxima semana, dia 30, essa semana agora, dia 30 agora, olha na só isso aí. Comissão de Constituição e Justiça. Evidentemente, com a apresentação do relatório, deve haver pedido de vistas, e a ideia é sensibilizar os líderes e os senadores, e sobretudo o presidente da CCJ, o presidente Davi Alcolumbre, para que a gente possa dar vistas por 24 horas e ter a votação na CCJ já na próxima quinta-feira. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, deliberou a votação em plenário para o dia 30 de novembro. Bom, pessoal, vocês viram aí pro dia 30 de novembro já a querendo a votação. E o que isso vai significar? Significa que, se por acaso amanhã, hoje na realidade, hoje vai ter mais outro tema aí sobre a discussão para fazer essa mudança. São várias mudanças, mas isso não quer dizer que vai ser aprovado. O que vai acontecer? Mesmo que consiga uma aprovação agora no Senado, a PEC dos precatórios vai ser obrigado a votar para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque vai ter mudanças. Se houver mudança, precisa votar lá para o Senado, para a Câmara dos Deputados. E aí vai ser aquela luta. Se eu vou ser sincero para vocês, eu sou contra algumas atitudes. O Auxílio Brasil permanente de R$ 400, eu sou a favor. Nesse sentido, eu sou a favor. O Auxílio Brasil de 400 permanente. Não é só o Auxílio Brasil de um ano, sim, permanente, eu sou a favor. Eu sei que mesmo que as pessoas que são do auxílio emergencial, o governo tem que achar outra solução para ajudar esse povo, esse público aí desse ditado. Claro que eu queria que todas as pessoas que recebessem auxílio emergencial pudessem receber. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Tem muitas coisas para acontecer até lá. Ele também falou, a PEC dos precatórios, ela tem muito a ver sobre, deixa eu só botar aqui o pequeno trechinho que foi que ele falou sobre esse ponto aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui. Lideranças partidárias, sobretudo com as maiores bancadas do MDB, do PSD, e tem trazido também sugestões. Nós estamos avançando para construir um relatório que deve incorporar algumas dessas sugestões. Eu gostaria de adiantar que a solicitação em relação a transformar o programa, em vez de um programa transitório, num programa permanente, o governo deve avançar com essa reivindicação. A questão se procurar vincular o espaço fiscal que será aberto para que ele fique vinculado ao Auxílio Brasil e às despesas que estão relacionadas ao salário mínimo, às despesas previdenciárias, aos benefícios de prestação continuada, os mínimos constitucionais para a saúde, educação e dos outros poderes. Tem também uma sugestão que parte da liderança do MDB, que é promover uma ampla auditoria nessas despesas de precatórios, e também uma demanda sobre a forma de pagamento dos precatórios que os estados são credores em relação aos precatórios do Fundef. Mas, Ana, se você me permitir, eu gostaria de poder deixar de forma bem clara que o que nos separa é apenas a forma de construir o espaço fiscal. Não existe mais muita divergência em relação ao tamanho do espaço fiscal que deva ser aberto, nem existe muita divergência de como esse espaço fiscal deva ser utilizado. O problema é que o governo deseja abrir esse espaço fiscal com dois instrumentos: o instrumento da criação do subteto no pagamento dos precatórios
e a criação do que se chama da sincronização das despesas obrigatórias, sobretudo as despesas previdenciárias, que são corrigidas em dezembro, com a correção do teto, que é feita no mês de junho. Então, todas essas duas indexações seriam feitas numa só data, no mês de dezembro. Já a proposta alternativa propõe colocar os precatórios fora do teto, para que se dê todo esse espaço dos 89 bilhões e não se coloque dúvida no pagamento dos precatórios. Eu queria lembrar que a natureza dos precatórios ela é igual, os créditos contra a Fazenda Pública Federal é igual no que diz respeito aos créditos contra a Fazenda Pública Estadual e as fazendas públicas municipais. Veja que, o ano passado, o estoque de precatórios do Brasil alcançava a cifra de 190 bilhões de reais. Contra a União Federal, apenas 45 bilhões. Contra estados e municípios, 145 bilhões de reais. Na realidade, o governo federal pagou 73% dos precatórios que foram escritos durante o ano de 2020. Ocorre que os estados e os municípios pagaram apenas, observe bem, 13,8%. Portanto, os precatórios não vêm sendo honrados por estados e por municípios brasileiros. E o Congresso Nacional tem sucessivas vezes parcelados o pagamento desses precatórios. A última tentativa foi que os precatórios que estavam inscritos e não pagos pudessem ser honrados até 2024. O Congresso já prorrogou para 2029. E a prorrogação de precatórios tem sido uma constante na história brasileira. Em 88, eu fui constituinte. Havia um estoque de precatórios pendentes e foi dado o parcelamento de 8 anos. Depois, no início, já na virada do milênio, foi também estabelecido um prazo de 10 anos. 10 anos depois, o Supremo toma a primeira decisão dizendo que precatórios não podem ser objeto de parcelamento. Mas o fato é que a realidade nos estados e nos municípios, elas não se alteraram. Aí o Congresso sugeriu uma outra fórmula, é que os estados e municípios comprometessem um percentual da sua receita corrente líquida. Então, a gente precisa sim, e essa é a grande divergência nossa em relação à proposta alternativa. É preciso colocar luz na despesa do precatório. É preciso saber como esses precatórios estão sendo constituídos. Nós temos que botar luz nos super precatórios. Nós temos que analisar essa situação, porque em 2020 era 45 bilhões, em 2021 o governo está pagando 55 bilhões, sabe? Tomar uma decisão no sentido de que os precatórios precisam sim ter um limite. Através do diálogo, nós deveremos construir um texto que, se não representar um consenso, poderá expressar uma maioria consistente do Senado Federal para dar uma resposta a essa situação. Bom, pessoal, vocês viram aí que o senador Fernando, o Bezerra, ele falou que está fazendo essa mudança, certo? Onde o Auxílio Brasil está sendo muito rejeitado lá no Senado, a PEC dos precatórios para ser aprovado o valor de R$400, e para o governo, sabendo que vai ser derrotado, ele propõe fazer essa mudança para ir para a votação no Senado para o Auxílio Brasil ficar o valor 400 permanente, não é o auxílio 400 para daqui a um ano acabar, e sim ele ficar esse valor permanente. E aí, sendo aprovado no Senado, se for confirmado e aprovado, segundo informação, ele quer que seja até o dia 30 desse mês, ou seja, ainda tem aí mais uns dias aí para frente, para levar a votação e aí, sim, votar para a Câmara dos Deputados, porque vai ter mudanças, tendo mudança é obrigado a votar para a Câmara para saber se eles vão aceitar ou não. E se for aceito, o Auxílio Brasil passa a ser permanente no valor de R$400. Vocês que chegou agora, boa noite para vocês, bom dia, né, para vocês aí. Quem puder, deixa o like, deixa o seu joinha. E se vocês quiserem saber mais informação, também temos o seguinte, temos informação sobre a questão do auxílio, um auxílio emergencial, uma possível prorrogação agora no mês de dezembro agora,
nesse mês de dezembro, estão falando que há essa possibilidade do auxílio emergencial ser prorrogado pelo menos para o mês de dezembro, que seria uma parcela extra que estão querendo aí. Dá uma olhadinha aqui, ó, clique nesse quadradinho que vai aparecer aqui no meio da sua tela, isso aí. Dá uma clicadinha no meio aí para você ver essa informação. Tomara que saia esse auxílio emergencial pelo menos para dezembro, para ajudar milhões de brasileiros. Clica aí para você ver. Valeu e até a próxima. Pode clicar aí, pessoal.